A intenção do presidente eleito Jair Bolsonaro de transferir a embaixada brasileira em Israel para Jerusalém representa uma guinada histórica nas relações exteriores do país. Sérgio Uti. Judeus, muçulmanos e cristãos. Para todos esses povos, Jerusalém é uma terra sagrada. Os palestinos reivindicam a parte leste da cidade, tomada por Israel na Guerra de 1967, como futura capital do país, para o qual buscam reconhecimento. A ONU e a grande maioria dos países mantêm representações diplomáticas em Tel Aviv porque consideram que Jerusalém não pertence apenas aos israelenses. Essa também é a posição histórica do Brasil, para quem o status da cidade deve ser resolvido com negociações entre os dois lados. Apenas Estados Unidos e Guatemala reconhecem Jerusalém como capital de Israel. A transferência da embaixada norte-americana no governo Trump foi condenada por líderes mundiais e causou uma onda de protestos na faixa de Gaza. É nesse caos político que o Brasil pode se envolver caso o presidente eleito cumpra o que já prometeu várias vezes. A mudança radical de posição no Oriente Médio, além de encontrar resistência entre diplomatas brasileiros, pode ter consequências não apenas políticas, mas econômicas também. Países árabes têm um peso bem maior que Israel. As trocas com Israel representam 0,4% do comércio exterior brasileiro. Em comparação, 6% das nossas exportações vão para nações islâmicas. Mas quando a gente analisa setores específicos, que esse peso fica mais evidente. Os países muçulmanos recebem cerca de 70% de todo o açúcar exportado pelo Brasil, 37% do frango e 27% da carne de boi. Setores produtivos disseram que já receberam alertas de retaliação por países árabes. Ou seja, essas nações dizem que, se o Brasil concluir o processo de transferência da embaixada, poderão comprar menos do nosso país. Já a representante da Organização para a Libertação da Palestina afirmou que a ideia do presidente eleito é uma provocação ilegal. Posição compartilhada pelo grupo radical Hamas, que considerou a decisão uma afronta ao povo palestino e aos muçulmanos. A autoridade palestina condenou de forma veemente a decisão do Brasil de abrir um escritório em Jerusalém e afirmou que vai chamar para consultas o embaixador palestino no Brasil. Segundo o jornal Jerusalém Post, o Ministério das Relações Exteriores da Autoridade Palestina afirmou que o novo posto brasileiro é uma violação flagrante da legitimidade de resoluções internacionais e uma agressão direta ao povo palestino e aos seus direitos. O Ministério também declarou que a decisão brasileira é uma resposta à pressão americana e israelense que tem como objetivo perpetuar a ocupação e os assentamentos judaicos na Jerusalém ocupada. Ainda segundo o Jerusalém Post, a autoridade palestina está consultando países árabes para determinar e unificar uma posição sobre o assunto.